alegria, privilégio de nós nos encontrarmos mais uma vez na semana para buscarmos a presença do Senhor através do estudo bíblico, através da meditação da palavra do Senhor. A palavra de Deus assim nos instrui, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. O texto de Oséias vai dizer que nós devemos correr, devemos prosseguir na busca do conhecimento do Deus verdadeiro. Então, faz parte da vida cristã a contínua busca do conhecimento. Por isso que nós nos reunimos em termos de culto, nos reunimos num formato, né, de escola bíblica, porque nós necessitamos, reconhecemos que o conhecimento de Deus vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro. Reconhecemos que o conhecimento de Deus é o que nos dá vida, alegria, nos sustenta, nos alimenta. Reconhecemos que a palavra de Deus é inesgotável. Cada vez que nos debruçamos, cada vez que meditamos num texto bíblico, Deus nos traz novidades. Reconhecemos nossa limitação, a nossa pequenez. Quem busca o conhecimento, quem tem as disciplinas da leitura, da pesquisa, as disciplinas espirituais da palavra de Deus, reconhece duas coisas: a própria limitação e a grandeza e o poder de Deus. Nós estamos às quartas-feiras com a nossa escola bíblica avançada, estudando os dons espirituais. Hoje é o 19º encontro. Iniciamos em abril, estamos chegando na metade. A gente fez uma lista, né, com 40 estudos, talvez dê um pouquinho mais, porque alguns estudos estão dando mais do que uma quarta-feira, mas o nosso desejo é de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quem conhece, quem busca os dons, quem conhece dos dons espirituais, sem dúvida alguma, vai ser um cristão mais útil, vai ter um ministério mais excelente. Deus dá, Deus distribui, mas Deus deseja que nós conhecemos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em alguns momentos: não quero que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Quando se fala dos dons, quando se fala da volta de Cristo, quando fala daqueles que já partiram no Senhor, Paulo vai dizer: não quero que vocês sejam ignorantes. Para que não sejamos ignorantes no assunto, a gente precisa pesquisar, precisamos ler, precisamos nos dedicar. Hoje nós vamos concluir o que nós iniciamos semana passada, a respeito do que nós chamamos aqui do dom de variedade de línguas. Não dom de línguas especificamente, a gente viu semana passada que a variedade de línguas, ela se dá porque o texto bíblico apresenta línguas humanas, mas também apresenta a chamada língua dos anjos, ou uma língua espiritual. Coloque aí para a gente, Juliano, por gentileza. Vamos relembrar ao que nós chamamos aqui das 3 colunas, a base do entendimento que a gente vem construindo todos os estudos. Desde o primeiro dom, quando nós falamos do dom dos apóstolos, e nós estrategicamente fechamos grupinhos de dons para falar a respeito de ministérios. Grupinhos de dons que identificam, que permite que nós cresçamos em determinados ministérios. Exemplo, ministério da palavra, o ministério pastoral. Quais grupinhos de dons mínimos são exigíveis? O ministério do apostolado, o ministério do profeta, o dom, né, de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o próprio dom de pastor e o dom de ensino. Então esses 5 dons, eles são minimamente exigíveis. O pastor que tiver outros dons, o dom de governo, o dom de exortação, aconselhamento, glória a Deus por isso. Mas minimamente Paulo vai dizer, né, que Deus chamou primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. Depois fizemos uma sequência sobre o ministério diaconal. E aí separamos os dons que de alguma forma compõem minimamente o ministério diaconal. E a gente louva a Deus porque dentro do ministério diaconal há outros dons, mas minimamente precisamos ter o dom de misericórdia, o dom de socorro, o dom de serviço. Mesma coisa, se tiver dom de discernimento, se tiver o dom da generosidade,
tiver o dom da hospitalidade, o ministério fica cada vez mais robusto. E nós iniciamos e estamos caminhando para finalizar a sequência de dons do ministério de intercessão, entendendo que a oração é a própria batalha espiritual, e nós vamos falar isso a partir da semana que vem, entendendo que a oração é o local do encontro dos soldados de Cristo. Nós falamos sobre o dom de discernimento, 2 quartas-feiras sobre o dom do exorcismo, e agora 2 quartas-feiras sobre o dom da variedade de línguas. Então vamos lá. As 3 colunas: soberania de Deus, necessidade e caráter de fé. Por que soberania de Deus? Porque Deus é quem dá, como, quando e a quem Ele quiser, do jeito, do formato que Ele bem entender. O texto bíblico de 1 Coríntios 12, 11 declara: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele, esse Espírito, a Trindade, Ele mesmo distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Então os dons partem de um pressuposto da soberania de Deus. Podemos buscar? Sim. Somos incentivados a buscar, mas podemos receber uma negativa. Deus dizer assim: não, isso não é para você. Lembremos, por exemplo, de Davi. Davi buscou diante de Deus o erguer uma casa de oração. Davi desejou criar um lugar que representasse a presença de Deus. Deus falou: Davi, você não. Quem vai fazer isso será Salomão. Uma segunda coluna: necessidade. Deus dá para a igreja, para o seu povo, conforme a necessidade. Se não tem necessidade de determinado dom, não precisa dele ficar ali na igreja. Pode inclusive ser um estorvo. Então a necessidade. Os dons reagem à necessidade do tempo. Então nós temos, por exemplo, o ministério diaconal, o dom de serviço, o dom da diaconia, surgindo a partir de uma necessidade. Ora, naqueles dias, nem antes, nem depois, naqueles dias surgiu uma necessidade, e nós temos como resposta o ministério diaconal. E por fim, a terceira coluna, que a gente sempre vem destacando, é o que a gente chamou de caráter da fé. Cada dom exige um determinado caráter de fé, um caráter pessoal. A gente tem demonstrado isso dom a dom, a medida da fé, a busca, o interesse, a reverência, a dedicação, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um. Lembremos da parábola dos talentos. Deus distribui talentos, dons, 5 a um, 2 a outro e 1 ao terceiro. Não é igual. Deus dá conforme a medida de fé de cada um, segundo a medida da fé que o próprio Deus repartiu a cada um. Dito essas coisas, vamos caminhar para a gente finalizar. Semana passada a gente falou bastante, e eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a variedade de línguas em Atos e Corinto, e existe uma diferença. O chamado dom de línguas, popularmente chamado de dom de línguas em Atos, tem uma proposta. O dom de línguas em Corinto tem outra. Não dá para defender línguas espirituais ou língua dos anjos em Atos. Fica absurdamente claro que eram línguas humanas. Não apenas pela definição léxica das palavras utilizadas, mas pelo resultado. A gente vê que o resultado de Atos é um, o resultado de Corinto é outro. O texto bíblico aqui, ou os textos bíblicos conhecidos, né? A base bíblica em Corinto diz o seguinte: porventura são todos apóstolos? Texto de 1 Coríntios 12. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Paulo está fazendo aqui uma série de perguntas retóricas à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava passando por uma crise estrutural, ministerial, uma crise de identidade muito profunda. E parte da crise espiritual de Corinto tinha a ver com o equívoco com que a igreja utilizava os dons espirituais, em especial o dom de línguas.
a maneira com que a igreja de Corinto via o dom de línguas, a maneira com que era utilizado o dom de línguas no culto, diz muito respeito à carnalidade, diz muito respeito à imaturidade da igreja de Corinto. E aí Paulo gera essa sequência de perguntas retóricas. Todos profetizam? Todos são mestres? Todos curam? Como é que todos falam em línguas? Alguma coisa estranha. E aí Paulo vai dizer: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Base bíblica para línguas dos anjos, 1 Coríntios 13:1. Paulo demonstrando que o amor é a característica principal da igreja. O amor é o destaque principal. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Terei assim uma resposta curta, vai fazer aquele eco e rapidamente acaba. E a vida cristã não pode ser assim. A vida cristã precisa ser uma vida de continuidade. Os frutos precisam permanecer, principalmente os frutos espirituais. Passa mais uma aí. Uma outra coisa, querido. A gente tem dito também, desde o primeiro estudo, que existe uma classificação, uma cronologia de importância dos dons, que não é uma hierarquia humana. Quem tem esse dom é mais espiritual do que aquele que tem outro dom. Esse é o equívoco que a gente vai ver em Corinto, ou melhor, que nós vimos semana passada e vamos ver hoje na história da igreja. Mas se não há um dom que torne uma pessoa mais relevante dentro da igreja do que outro, todos os dons são importantes. 1 Coríntios 12, Paulo vai utilizar como metáfora o corpo humano e dizer que a mão, o olho, o pé, cada parte do nosso corpo, cada membro do corpo, cada órgão do nosso corpo tem um papel de importância e nós não podemos tirar um em detrimento do outro. Também um não pode dizer que não quer mais ser este membro e ser aquele. O olho não pode desejar ser a mão não pode desejar ser o olho. Apesar de tudo isso, veja, em nenhum outro dom vai ter essa relação. Mas Paulo faz essa relação de maior e menor quando fala do dom de línguas. Paulo vai dizer que o dom de línguas, por ele ter um objetivo de edificação pessoal, pensando no corpo, ele se torna de alguma forma menor. Veja aqui o texto que está aparecendo aí para vocês. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para o quê? Para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14:5. Paulo vai dizer o seguinte: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas, e aí tem uma conjunção aqui que nos traz essa comparação, né? Mas, principalmente, ou muito mais, que profetizeis. Por quê? Porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Em nenhum outro momento tem essa comparação. Em nenhum outro momento tem esse tipo de comparação, que um dom é maior do que o outro. Nós vimos que em termos de primazia, de organização, de fundamento da igreja, primeiro são os ministérios da palavra. Ministério do apóstolo, do evangelista, do profeta e do pastor. Esses surgem primeiro. Com qual objetivo? Organizar a igreja. Para que a igreja ela seja organizada através da palavra de Deus. Mas os dons, eles são de maneira plena, eles são de maneira ampla, todos úteis dentro do corpo. Mas quando fala do dom de línguas, Paulo diz assim: olha, esse é menor. É muito mais importante que se profetize, é muito mais importante que se ensine a palavra, é muito mais importante que se fale a palavra de maneira audível, inteligível, mesmo que seja 5 palavras, do que falar 10.000 outras que ninguém entenda. 1 Coríntios 14:4, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Para você que não estava aqui, a gente está, a cada quarta-feira publicando os estudos das semanas anteriores. E já está disponível lá no canal do YouTube o recorte do estudo do dom do exorcismo. Aí na próxima semana a gente coloca o de variedade de línguas. Você que não viu semana passada, só para você embarcar no assunto, qual a diferença entre dom de variedade de línguas em Atos, quando o texto bíblico diz que o Espírito Santo pousou como algo parecido com pombas, como algo parecido como línguas de fogo, e os discípulos passaram a falar em línguas. O texto vai dizer de maneira muito clara que eles falavam em línguas que pessoas entendiam. Eles não estavam falando nem coisas estranhas, nem em língua estranha. Porque as pessoas dizem assim: como nós ouvimos eles falarem na nossa própria língua, e a palavra ali, própria língua, é dialeto, como ouvimos eles falarem no nosso dialeto sobre as grandezas de Deus. Próximo slide aí, a diferença de línguas em Atos e Corinto. Atos, evento de Pentecostes, os discípulos falando da grandeza de Deus. O texto vai sugerir, Atos 2, a partir do versículo 1, decorre todo o texto. Nós temos a palavra língua, é glossa, assim como também é em Corinto. Nós temos falar, laléu. Mas o destaque aqui para a gente é em outras línguas. Em Atos a palavra é héteros, que é outro, mas da mesma espécie. Igual aos seres humanos, heterossexuais. Ambos são humanos, mas um é macho e o outro é fêmea. Já em Corinto a palavra que aparece é alos, que é outro que pode ser diferente. Não é da mesma espécie. Em Atos, nós temos uma variedade de línguas que se aproxima muito mais ao dom de missões, ao dom do apostolado, que tem a ver com apresentar a Cristo às nações, do que propriamente edificação pessoal. Os discípulos não estavam num processo de edificação pessoal. Eles não estavam no próprio quarto, eles não estavam em casa, eles não estavam numa oração contrita, eles não estavam ali fazendo disciplinas individuais. Pelo contrário, eles saem às ruas e saem clamando, declarando, profetizando as grandezas de Deus. De novo, nesse sentido, o dom está muito mais próximo de missões do que de batalha espiritual, do que de intercessão. Agora, já em Corinto, não. Em Corinto, Paulo vai fazer todo um tratado para explicar a questão de ordem e decência no culto. Porque o culto estava uma bagunça. As pessoas no dia da ceia levavam comida, uns comiam, outros passavam fome. No meio da igreja havia promíscuos, conhecidos, sabidos, e que estavam à frente do louvor, da adoração, da pregação. Havia gente profetizando qualquer coisa, nada com coisa nenhuma. E havia todo mundo falando em língua. Falam todos em línguas? E Paulo acha estranho isso. Se nem todos curam, se nem todos profetizam, como é que todos falam em língua? E aí Paulo vai organizar o culto, dizendo: olha, a língua é um sinal individual. A língua é um sinal menor. A língua tem a ver com o teu relacionamento subjetivo, com o teu crescimento pessoal, que precisa refletir no corpo de Cristo. Características, diferença da igreja ali em Atos e a igreja de Corinto. De maneira muito simples, O dom de variedade de língua em Atos leva 16 nações a ouvirem das grandezas de Deus. Partos, medos, elamitas, a turma da Mesopotâmia, da Judéia, assim por diante. 16 nações ouvem falar das grandezas de Deus. Imagina, o que você imagina que eles estavam dizendo? O texto de Atos, capítulo 2, diz que eles saíram e estavam falando de maneira tal que os estrangeiros que estavam ali, naquele momento, todos ouviam falar das obras, das maravilhas e da grandeza de Deus. Me ajudem aí os irmãos, você que está aí na rede social, coloca, o que você acha?
porque o texto não diz. Atos capítulo 2, versículo 7 diz assim: estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí aparecem as 16 nações, né? Somos pardos, somos isso, somos aquilo outro. E eles vão dizer, versículo 11: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Você que está aí, estou vendo aqui vários irmãos, o Douglas, o Carlos Pires, a Ana Paula, o Wagner. Coloca aí, quais foram as grandezas de Deus que aqueles discípulos que receberam a variedade de língua para falar na língua dos povos, quais foram as variedades, quais foram os vocabulários, quais foram os adjetivos que eles usaram das grandezas de Deus, para que o povo ficasse tão animado, ficasse tão atônito? Escreve aí, o que você acha que eles disseram a respeito de Deus? E a igreja de Corinto? A língua estranha e diferente em Corinto. O que gerou? A gente percebe pelas críticas de Paulo que gerou partidarismo. A igreja tinha divisão, não havia comunhão, não havia unidade, havia uma soberba social. Os pobres eram destratados na hora da ceia, havia uma soberba espiritual, porque quem falava em língua se achava mais importante, mais espiritual de quem não falava. Havia uma autossuficiência diante do corpo. Eles não davam ouvidos à palavra, não respeitavam o ministério apostólico de Paulo, se sentiam autossuficientes. Afinal de contas, a gente fala tete a tete com Deus, a gente fala uma língua espiritual, então não precisamos dar ouvidos a o que os homens falam, a exortação dos líderes, dos apóstolos. O culto mudou radicalmente. Cristo já não é mais o centro do culto. O louvor, a adoração, a centralidade agora é no dom, é quem fala mais alto, quem grita mais alto, quem tem mais línguas estranhas, quem roda, quem sapateia. Rebeldia diante do ministério pastoral, rebeldia, desprezo contra a palavra, não havia estudo, a profecia passou a ser desprezada em prol de uma língua estranha, de gente carnal, que inclusive tolerava imoralidade e irreverência inaceitáveis na igreja. Por que eu estou mostrando isso? Para a gente entrar no que nós vamos falar hoje. É importante a gente entender que a espiritualidade do indivíduo, a espiritualidade da igreja, do ministério local, ela não gera esse tipo de coisa. E se a gente entende, olha a loucura, se as pessoas entendem que aquele que fala em línguas, ele é mais espiritual do que o outro, a igreja que tem em ênfase o dom de línguas é mais relevante, é mais espiritual do que as igrejas que não têm, como é que surge em Corinto essa igreja que falava tantas línguas? Surgem os piores escândalos, as maiores imoralidades e as piores rebeldias. Talvez, como também percebemos na história, infelizmente, do desenvolvimento da igreja. As igrejas que se apresentam mais sobrenaturais, que vivem mais o sobrenatural de Deus, é aquelas que menos têm o pé no chão, é onde surgem os piores escândalos na história. Querido, para a gente entender o chamado dom de línguas, o que nós estamos aqui chamando de variedade de línguas, na história da igreja, até chegar no século 21, eu quero passear com você rapidamente sobre o panorama principal da mensagem. O que é pregado? Quando surge o Evangelho de Cristo? Querido, isso é só um panorama, só alguns pequenos insights para você depois se aprofundar aí. O que João Batista pregava?
em língua conhecida. João Batista nunca falou uma língua estranha. Também não há evidência que Jesus tenha falado línguas estranhas. Não há evidências. Não há evidências que Estevão tenha falado línguas estranhas. E Estevão era considerado um homem cheio do Espírito Santo. Assim como não há evidências de grandes homens e mulheres de Deus na história da igreja, não há evidências que eles falaram em línguas estranhas. Mas fizeram grandes coisas através da pregação inteligível, conhecida da palavra. Panorama rápido. Qual a pregação de João Batista? Arrependei-vos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não sou eu. Eu não sou o Cristo. Virá outro que é maior do que eu. Arrependei-vos. O reino está próximo. Aí chega Jesus e diz: é chegado o reino. João Batista está anunciando: o reino é próximo. Jesus diz: é chegado o reino. Qual a pregação de Jesus? Eu e o Pai somos um. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei. Vos levarei para mim mesmo, porque eu vivo. Vós também vivereis. Não deixarei vocês órfãos. Estarei convosco todos os dias. Vocês receberão poder. Os sinais seguirão os que crerem. Estou fazendo aqui um resumão de várias fases de Jesus. Aí vem a geração dos discípulos. Jesus ascendeu aos céus. O que os discípulos pregam? Os discípulos estão preocupados em quem é o maior, quem é o melhor? Isso antes. Antes tinha essa preocupação. Depois que eles recebem o Espírito, depois da maturidade, da maturidade, já não tem mais essa preocupação de quem é mais e quem é menos. Eles vão dizer: olha, aquele Cristo que vocês mataram, aquele Jesus que vocês mataram, era de fato o Cristo. Eles vão olhar e reafirmar a divindade de Cristo, a profecia completa. O Jesus que vós matastes é o Cristo, não há outro. Aquele que crê nele será salvo. Existe uma vida pós-morte. Se a nossa esperança estiver só nessa vida, somos infelizes. Ele virá, ele voltará, no abrir e fechar de olhos. Quando esse corpo se desfazer, um edifício espiritual surgirá. São as falas dos discípulos. Essa geração também morre. E surge a geração dos pais da igreja. Qual é a pregação principal dos pais da igreja? De novo, reafirmar que Jesus era o Cristo. Reafirmar que Jesus era o próprio Deus. Afirmar a deidade, a divindade de Deus. Defender a trindade. Encerrar o texto bíblico. Havia um monte de escritos. Mas olha, isso aqui de fato é o texto bíblico. Vamos caminhando para você entender onde a gente vai chegar. Os pais da igreja sofrem perseguição, surge a era dos mártires. A gente tem uma perseguição muito grande até o ano 313, até 13 de junho de 13 de junho de 313 da era cristã. Quando aqueles que eram perseguidos, aqueles que eram torturados, aqueles que eram crucificados, aqueles que eram queimados, passaram agora a ser bem vistos, passaram agora a ser benquistos. Os cristãos agora se tornaram queridinhos do imperador. A gente tem uma declaração de liberdade, ou será que é uma imposição? Porque diferente daquilo que era pregado até pouco tempo atrás, que a salvação era uma resposta do indivíduo à pregação da palavra, agora surge algo de destaque. A fé cristã passa a ser um destaque, a fé do imperador. E o imperador toma posse desse negócio. Porque a igreja que não tinha, a não ser em Cristo, o cabeça, Cristo é o cabeça, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O Cristo que o Jesus que vós matastes era o Filho de Deus. Ao invés de todo mundo estar apontando para Jesus, que é o cabeça da igreja, a gente passa a ter outros cabeças. A gente passa a ter outras pessoas com nível de importância, com nível de destaque, com nível de superioridade no meio do corpo de Cristo. Até então o destaque é Cristo. Até então o cabeça é Cristo. Até então todos
estão exatamente no mesmo patamar. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos precisam se arrepender. A partir de agora, não. A gente passa a ter gente em destaque. E parece que é uma coisa que a gente gosta, de evidência. A gente gosta de destaque. É necessário que ele cresça. Nada de evidências. Mas conversões em massa, generais e comandantes dos demais povos, povos chamados bárbaros, se convertiam à mensagem não cristã, mas a mensagem política de Constantino, e da noite para o dia, a igreja que era perseguida, a igreja que estava nos buracos, nos antros, nos bosques, nos pântanos, nos cemitérios, a igreja passa a ocupar um lugar de destaque. E de novo, parece que essa coisa de destaque é uma coisa que o ser humano gosta. Agora só tem uma igreja verdadeira. Só é salvo quem está debaixo daquela igreja. Só é salvo quem o representante da igreja diz que é salvo. Deus não fala a qualquer homem. Deus não está disponível, a semente já não é mais lançada. Deus fala através de um único homem. Inclusive, esse único homem, ele determina o que é certo e o que é errado. E ninguém pode ler a Bíblia, ninguém tem essa capacidade. A Bíblia é santa, precisa se tornar algo distante do pecador comum. Só quem pode ter acesso a ela é aquele escolhido principal. E quem é o primeiro escolhido? O próprio imperador. Porque o imperador é que toma as rédeas para pastorear a igreja. E ele convoca uma primeira reunião, um primeiro concílio, com quase 300 outros pastores e bispos, e mesmo sem esse imperador professar essa fé, ele começa a organizar os rumos da igreja. E aí tem umas datas e aqui uns fatos importantes, que eu acho que merece aqui a nossa citação. Em 380, através do Papa Damásio, a gente tem o título de supremacia. A igreja passa a ser suprema e, de fato, quem ministra, quem garante, quem determina a salvação é a instituição, é a igreja. Rapidinho aqui, alguns outros dados aí que merecem a nossa atenção. Passa mais um aí, Juliano. Algumas datas interessantes, O Papa Leão I, que para muita gente entende que de fato, no formato que nós temos hoje, de centralidade de poder religioso, de poder político, como sendo um bispo de Roma, o primeiro Papa seria Leão I. E é justamente Leão I que monta um tratado a respeito da pessoa de Cristo e que traz a resposta para a questão de Mateus 16, quem é a pedra que fundamenta a igreja? Cristo ou Pedro? E a pedra para a igreja romana passa a ser Pedro, e Pedro passa a ser um sucessor. Olha, ser sucessor de Cristo já é uma coisa complicada. Mas quando chega Inocêncio III, a coisa piora. Porque agora não somos mais, no caso do papado, os homens não são apenas sucessores de Cristo. Agora surge a palavra vigário. O Papa se torna substituto de Cristo. Substituto. De novo, a necessidade ao extremo de estar em evidência. Você já vai entender o caminho que eu estou fazendo e onde que eu vou chegar para falar do dom de línguas nos tempos presentes. E aí a gente tem a Santa Inquisição, as vendas de indulgências. Em 1870, no Concílio de Vaticano, a gente chega no absurdo agora que nós temos um ser humano no mundo que é infalível, um ser humano que não erra, e quem determina o que é certo, o que é errado, o que é pecado, não é a palavra de Deus, é o Papa. Inclusive hoje, século 21, se o Papa Francisco tomar uma decisão e passar a dizer que determinada prática pecaminosa não é mais pecado, não é pecado, porque é assim que funciona. Queridos, anota aí, evidência, necessidade de evidência, necessidade de se autoafirmar, não ser servo, necessidade de autoafirmar. Vamos entrar agora
especificamente na tal da glossolalia, ou glossalia, ou algo parecido com isso. Quando surge? Primeira coisa, querido, primeira coisa é que não é novidade. Quando a gente fala de línguas estranhas, a novidade não está no cristianismo. Outras manifestações religiosas, os egípcios, os babilônicos, os místicos em geral, outras manifestações religiosas já tinham esse fenômeno do falar em língua estranha. Com isso, eu não estou invalidando o dom bíblico. A gente já falou na semana passada, e você tem que assistir os 2 estudos para entender a totalidade. Nós afirmamos que o dom é bíblico. Não dá para pegar na lista de Paulo e passar a caneta nenhuma e dizer assim: este dom não é bíblico, e aceitar todos os outros. Isso é ilógico. Eu não tenho como declarar que os dons cessaram para falar do dom de línguas, para falar do dom de cura, sendo que na mesma lista tem um dom de profeta, tem um dom de pastor, tem um dom de ensino. Não dá para, na minha escolha pessoal, dizer isso está certo, isso está errado, se a lista é única. Não dá. O dom de línguas existe. Tem o formato de Atos e Missões, e tem o formato em Corinto, que Paulo doutrina a maneira correta de ser. O que eu estou dizendo é que esse fenômeno não nasce necessariamente no meio do cristianismo. Agora, no meio cristão, historicamente, o primeiro personagem a tomar essa atitude de buscar evidência, destaque ministerial, buscar liderança no meio do povo de Deus, através da glossolalia, foi um personagem chamado Montano. E o montanismo surge logo no 2º século. Montano se apresenta, e através do fenômeno, através da prática da glossolalia, ele se apresenta como sendo a resposta ao texto de João 14. Ele vai dizer assim: quando Cristo disse que enviaria o Espírito Santo, ele estava falando de mim. Montano se apresenta como a resposta de Deus, e ele diz assim: olha, a verdadeira profecia está comigo, a verdadeira revelação está comigo, e uma das provas para sustentar isso era o falar em línguas estranhas. Lembra do texto que lemos semana passada em Coríntios? E Paulo vai dizer assim: olha, diante da profecia, as línguas têm que cessarem. Diante da profecia, as línguas têm que cessarem. É melhor você falar em língua inteligível, é melhor você ler o texto da palavra de Deus, é melhor você distribuir conhecimento, você distribuir doutrina, do que você falar em línguas que ninguém entenda. Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios entre os anos 50 e os anos 60. 90 anos depois, a gente tem Montano dizendo assim: olha, eu sou alguém especial, eu mereço ser ouvido, eu mereço ser seguido, porque eu falo em línguas estranhas. Montano. Passando bastante tempo, porque por conta, da Idade Média, das perseguições, por conta do encerramento, a palavra de Deus não podia ser lida, a palavra de Deus não podia ser distribuída, o culto era numa língua só, uma população gigantesca não entendia o latim. Muitos padres, isso tem evidências inclusive no Brasil, na época de império, na época de colônia e na época de império, de padres, de monges que vinham ao Brasil e rezavam as missas em latim, mas eles mesmos não conheciam o latim. Então é uma reza repetitiva, as pessoas não tinham profundidade, nem o que pregava, nem o que entendia. Então, por conta desse recorte de Idade Média, antes da Reforma, a gente não tem tantos outros casos de manifestação da glossolalia como uma atitude no seguinte aspecto: eu falo em línguas estranhas, eu preciso ser seguido. Tem, mas não fica tão evidente. Mas depois da Reforma a coisa volta. E a gente vai ter, todo mundo fala da Rua Azusa, mas antes da gente chegar nos Estados Unidos, a gente tem um evento acontecendo na Europa, Alemanha e Inglaterra. E da onde surge? Queridos, às vezes as respostas são certas e que geram consequências equivocadas. Logo depois da Reforma, houve um grande equívoco, O amor à palavra de Deus, que é importantíssimo. A tradução do texto bíblico para as línguas maternas, para o alemão, para o inglês, para o espanhol.
para a língua portuguesa. Dar a Bíblia para o povo é importantíssimo, mas você não pode sair de perto das pessoas. E o que aconteceu? Pouco tempo depois da reforma, século 17 e século 18, foi o tempo de muita teologia, de se escrever grandes tratados teológicos, de pastores enfurnados dentro dos gabinetes, e não havia mais contato com as pessoas, e houve um certo esfriamento. Apesar de tanto conhecimento, esse conhecimento deixou de ser um conhecimento da fé e passou a ser um conhecimento meramente intelectual, um conhecimento acadêmico. E em resposta a isso surge um movimento correto, um movimento bacana, chamado pietismo. O que o pietismo quer fazer? Trazer de volta as práticas da oração, da comunhão, as práticas do fervor da fé. Só que aí tem um problema. Assim como, em dado momento, Montano busca na sua experiência pessoal, subjetiva, dizer que ele era alguém, o pietismo sai um pouquinho de perto da Bíblia e começa a basear a sua experiência, o seu fervor, a sua teologia nas experiências pessoais. O que eu sinto passa a ser mais importante do que a Bíblia diz. E o que eu sinto precisa ser orientado, conduzido pelo que a palavra diz. Porque talvez o que eu sinta seja algo do Espírito Santo de Deus. Talvez algo que eu sinta seja meramente emocionalismo. Talvez o que eu sinta seja meramente espírito mundano. Talvez o que eu sinta seja carnal. Talvez o que eu sinta seja demoníaco. Quem vai dizer, quem vai separar é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus, ela é capaz de discernir, ela é capaz de dividir, separar, juntas e medulas. Ela é capaz de fazer separação entre o que é emoção e o que é espiritual. É a palavra de Deus. Então você tem um academicismo que desvia, coloca as pessoas longe da oração, longe do sentimento, e depois você tem o outro extremo, o sentimento que coloca as pessoas longe da palavra. Os dois estão errados. E o pietismo sai com essa força da valorização da subjetividade. Ainda tem o puritanismo, que tem uma outra proposta, uma questão mais estereotipada, de testemunho. Olha, não adianta ficar em casa orando, não adianta conhecimento da palavra, é necessário ter vida civil, alto nível, civilidade, cidadania, bom trabalhador, bom estudante, bom comprador, bom pagador de contas. Tudo isso, querido, tem o seu nível de importância. Nada disso diz que um crente é de fato espiritual, porque tem muitos bons cidadãos que não conhecem da palavra de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo as crises? O pietismo que não é sustentado pela palavra de Deus. A moralidade que se torna padrão de espiritualidade. O camarada é moral, ele é um bom cidadão, significa que ele é um bom crente. Não, nunca significou isso. Nunca significou isso. Vamos para a glossolalia agora. De fato e de direito, será que ela tem uma primazia? Será que aquele que fala em línguas, de fato, é mais crente? É mais espiritual? Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho e vamos ver de novo essa questão da evidência. Cauê, chega de evidências. Para com isso, Cauê. Essa necessidade de se destacar diante das pessoas e do povo. Olha a crise dos discípulos. Imagina se já tivesse, imagina se já tivesse na época de Jesus, essa questão de falar em línguas entre os 12. Qual dos 12 teria destaque por falar línguas mais estranhas? Interessante a gente pensar, né? Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam,
e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Não vai ter esse destaque entre vós. Não vai ter esse personagem que é mais do que o outro. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Não, tem que parar tudo, disse Montano. Para tudo, porque eu falo em línguas. No meio do culto, o pastor pregando, a pessoa ensinando, para tudo, porque a pessoa está falando em línguas. Jesus vai dizer, olha, essa evidência não tem. Cauê, chega de evidências. Não tem evidência, querido. A evidência é a palavra de Deus. E de novo, o texto que usamos semana passada, Paulo vai dizer, eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis, cognitivas, que vocês entendam, do que 10.000 que ninguém entenda bulufas. É necessário o destaque ser dado à palavra de Deus. A profecia é superior a quem fala em línguas. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, chega aí, vem cá. Puxaram Jesus meio de canto. Imagina se os outros 10 ouvem. Imagina Pedro com aquele parafuso a menos que ele tinha. Se Pedro ouve Tiago e João querendo passar esse 171 em Jesus. Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Eu imagino a cara de Jesus. Eu sou criativo para essas coisas, eu formo quadros, eu vou lendo o texto bíblico, eu vou formando quadros. Eu fico imaginando a cara de Jesus. E Jesus pergunta, fala, o que quereis que vos faça? Responderam, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Permita que a gente seja destaque, permita que a gente esteja em evidência, permita que os outros se curvem diante de nós, permita que os outros nos vejam. Queridos, a língua não é sinal de evidência de espiritualidade. Não é. E isso fica muito claro. Bom, nós fizemos uma caminhada, né? Montano, nos concílios seguintes, vai ser classificado como herege. O montanismo é riscado da história cristã logo no começo. Lembrando, Montano se apresentava como sendo o próprio Paracletos, ou Paráclitos. Ele se apresentava como sendo a própria resposta de Deus. Como é que ele garantia isso? Entre muitas coisas, através do fenômeno da glossolalia, porque ele falava em línguas estranhas. Tem todo o período da Idade Média alta e baixa, chega a Reforma, a igreja volta a ter experiências espirituais tremendas, de louvor, de adoração, de intercessão, de missões. A palavra de Deus passa a ser lida, a palavra de Deus passa a ser difundida. E de novo vem a questão do destaque, de novo a questão da evidência. Cauê, chega de evidências, Cauê. Vem de novo essa questão dentro das igrejas. John Wesley é um personagem que merece ser visto, conhecido. John Wesley é um pregador fervoroso, mas John Wesley também erra. E a doutrina que John Wesley teria sido pai, porque ele não é o primeiro a utilizar o fenômeno da glossolalia como evidência, ele não é o primeiro, mas talvez ele tenha sido o primeiro a articular isso em termos de doutrina, em termos de teologia. Em uma de suas cartas aparece essa sequência, um certo tratado teológico. Ele vai dizer, falando sobre o evento do que ele chama de segunda bênção. Ele, Wesley, passou por um momento de reavivamento, e ele entendeu esse momento, ele pega a experiência pessoal dele. John Wesley já era um pregador, ele já tinha talvez varrido boa parte da Inglaterra, pregando a palavra de Deus, mas ele vai ter uma experiência profunda espiritual posterior, e depois dessa experiência, que inclusive gera nele o dom de línguas estranhas, o dom de línguas espirituais, ele pega a experiência dele, que é pessoal e é intransferível, e ele transforma aquilo num tratado teológico. E ele vai dizer a respeito do batismo, a segunda bênção, falar em línguas, o seguinte: existe algo como a perfeição, não ocorre antes da justificação,
mas também não ocorre depois da morte. Essa perfeição não é absoluta, não é possível nesse corpo buscarmos essa perfeição absoluta. Só Deus é perfeito. Beleza. Não torna o homem infalível, graças a Deus que ele escreveu isso. Essa segunda bênção não torna o homem infalível, mas aí ele dá umas escorregadas. Essa segunda bênção representa a libertação do pecado. Ué, e a primeira conversão não? Nem você, Wesley, na primeira conversão, tinha sido liberto do pecado? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele estava tão encantado com aquela manifestação do Espírito que ele tinha recebido a posteriori, que ele acaba entendendo. Por quê? Porque Wesley tinha medo de morrer. No meio de um naufrágio, ele fala a respeito disso, ele diz que ele chorava como uma criança. E vendo os moráveis orando com tanta firmeza, ele diz assim: olha, eu não estava liberto ainda, não era convertido ainda. Querido, ter medo da morte diante de uma tragédia não significa que não sejamos cristãos. Significa que a gente é humano. E ele vai dizer que essa segunda bênção é a manifestação do perfeito amor. Aí é complicado também, porque ele abre mão da primeira ação de Cristo. Que a ação é progressiva, beleza, dá para a gente concordar que a ação do Espírito é progressiva na vida da pessoa. E aí vem um outro problema, porque ele diz que pode ser perdida. E isso vai dar base para algumas teologias de igrejas pentecostais, onde a salvação pode ser perdida. Ao invés de ser uma luz contínua, né? A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1 que Jesus é a luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele, ou contra ela, contra a luz de Cristo. Mas, segundo essa tradição, que essa luz, essa bênção, essa graça pode ser perdida, então a gente não tem um farol contínuo. O que a gente tem na gente é um pisca-alerta. Ora pisca, ora não pisca, ora pisca, ora não pisca. Porque a gente pode perder a salvação. Que segurança que nós temos? Que segurança. Ainda dentro desse contexto na Inglaterra, John Wesley, pai da igreja metodista, nós temos Edward Irving, da igreja presbiteriana, que vai dizer o seguinte: o dom de línguas é a coroação de todas as coisas. Olha, Paulo diz que é o menor, Irving vai dizer que é a coroa, é o destaque. De novo, queridos, a gente fez um caminho histórico para chegar no século 21. Tem mais dois slides aqui para a gente terminar. Como que a gente percebe? Os estudiosos classificam o movimento chamado pentecostal em ondas. Para alguns a gente estaria na terceira ou na quarta onda. Entenda a onda como movimentos, né? Movimentos. A primeira grande onda seria essa nos Estados Unidos, o evento da Rua Azusa. As igrejas chamadas holiness, as igrejas que buscavam santidade. E nós temos um evento muito específico, histórico, a partir, primeiro, de um personagem chamado Charles Parham, que era um pastor branco, e William Seymour, que era um pastor estudante de Parham, negro. E esse movimento, de alguma forma, quebrou também um pouco, né? Porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, continuam com alto nível de intolerância racial, inclusive dentro das igrejas. Mas teria quebrado um pouco dessa questão do distanciamento e trouxe um renovo, uma alegria para a igreja. O dom de línguas é o destaque. As pessoas falavam em línguas estranhas. E o que significou? Na primeira onda, o dom de línguas era avivamento. Ele confirmava a autoridade, porque Parham já era cristão, Seymour já era cristão, outros personagens, outros nomes já eram cristãos, já se viam convertidos, já se viam salvos. Então, cai dentro da segunda bênção de Wesley, só que com uma diferença. Para Wesley, aquela segunda bênção de fato confirma a libertação dos pecados. Aqui não, é autoridade espiritual. Quem fala em línguas tem mais autoridade do que aquele que não fala. Quem fala em línguas está vivendo o avivamento, quem não, não. A manifestação do avivamento não é mudança de caráter.
O avivamento não se dá com desejo amplo de se pregar a palavra de Deus. Não se dá com transformação no casamento. Não se dá com os relacionamentos estereótipos. O avivamento, ele é comprovado na manifestação de línguas. Isso é avivamento, primeira onda. Começo do século 20. Segunda onda, já no meio do século 20, entre os anos 50 e 60, chamada renovação carismática. Essa renovação acontece tanto no meio católico quanto dos protestantes tradicionais. Aqui no Brasil a gente tem a divisão entre as igrejas batistas. É justamente nessa época que surge a chamada Convenção Brasileira e a Convenção Nacional. Duas igrejas batistas se dividem. Também nessa época, um pouco antes na verdade, a gente tem a divisão das igrejas presbiterianas do Brasil independente. Qual é o motivo principal da divisão? O falar em línguas. Aqueles que falavam em línguas não eram aceitos pelos que não falavam. Só que aí tem um agravante, vai surgir um negócio novo. Não nas igrejas batistas e presbiterianas carismáticas, mas principalmente nas igrejas pentecostais brasileiras, que surgem naquele entorno. O falar em línguas passa a ser a comprovação da conversão. A pessoa só é de fato convertida, ela é salva se ela fala em línguas estranhas. E aí você vai ter termos como, por exemplo, na congregação cristã, que se usa assim: a pessoa foi selada no Espírito. Quando é que ela é selada? Quando ela fala em línguas estranhas. Se não, não. E aí a terceira onda, já é a onda dos chamados neopentecostais, a partir de personagens como Kenneth Reagan, McAllister, no Brasil Macedo, os Hernandes, onde o movimento foge um pouco do pentecostalismo tradicional, por isso que é chamado de novo, ou de neopentecostalismo, porque já não há mais uma preocupação de falar em línguas ou não. A questão tem muito a ver com prosperidade física, emocional e financeira. E aí surgem as curas divinas, as curas públicas, as manifestações extraordinárias e principalmente prosperidade. Queridos, olha a confusão. É assunto para mais de metro, né? Olha a confusão que um dom, que Paulo diz que é o menor, causou na história da igreja. Começando por Montano, passando pela igreja de Corinto, que é o caos. A igreja de Corinto é o caos. E muita gente sustenta, não, mas eu falo em línguas. E mentiras, adultério, corrupção, promiscuidade, todas as sortes de pecado. Não, mas eu falo em línguas estranhas. Igrejas sendo divididas. Mas eu falo em línguas estranhas. Para terminar, nossa conclusão aqui, para a gente abrir para algumas perguntas aí. A gente tem algumas frases que são meia tradicionais, né? A gente ouve isso dos nossos irmãos assembleanos, Brasil para Cristo, e de novo, eu vou repetir de novo, porque às vezes você entra no meio da live e você não pegou o começo. Eu creio no dom de línguas, conforme é apresentado por Paulo: ordem e decência e edificação pessoal. É o que o texto de Coríntios diz. Eu não creio no dom de línguas que traz confusão no meio da igreja, que divide a igreja e que sustenta gente, muitas vezes carnal, na frente do púlpito, na pregação, no louvor e assim por diante. Então a gente ouve isso, né? Olha, quem fala em línguas é pentecostal, quem não, não. Então a pessoa está dentro de uma igreja pentecostal, ela só pode se sentir plena se ela fala em línguas. Todos falam em línguas na Assembleia de Deus, no Brasil para Cristo, na Deus é Amor, todos falam em línguas. Aquele que não fala se sente constrangido, porque a declaração é essa: quem fala em línguas é pentecostal, quem não, não. Quem fala em línguas é porque foi batizado no Espírito, quem não fala, não foi batizado. E aí eu convido você a entrar lá no YouTube e pegar a primeira e a segunda lição nossa, quando a gente fala sobre o batismo de Jesus. E a gente fala
de maneira muito clara que aquele que creu e nasce do Espírito, no Espírito está batizado, é no ato de nascimento, nascimento espiritual. João capítulo 3, Jesus explicando para Nicodemos, 1 Coríntios 3, e tanto Atos 10 e 11, Paulo com Cornélio. Jesus para Nicodemos: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. Quem nasce, quem aceita Cristo, nasceu de novo. Quem é salvo? Quem é o salvo? É aquele que é batizado no Espírito. E ser batizado no Espírito é necessariamente falar em outras línguas. Eu creio que quando a pessoa nasce do Espírito, ela recebe dons. Todo crente recebe um dom de nascimento. A base bíblica para isso é a parábola dos talentos. É a parábola dos talentos. Efésios capítulo 4 também diz que quando ele subiu, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons às pessoas. Então eu creio, através do texto de Mateus, através do texto de Efésios, que todo crente necessariamente tem um dom, e que esse dom pode ser desenvolvido. Agora, em nenhum lugar da Bíblia diz que esse dom necessariamente será o dom de línguas. A pessoa pode ter o dom da generosidade, da hospitalidade, o dom da cura, o dom da profecia, o dom do ensino, o dom do exorcismo, o dom da exortação, o dom de línguas, o dom de missões, o dom de evangelista. Não é um dom que diz que a pessoa nasceu de novo. O batismo no fogo passa a ser um corte entre os membros. Aqueles que são batizados, aqueles que não são. A maneira de ser vista, de ser percebida na igreja passa a ser outra. O batismo é a garantia de quem foi selado. O crente espiritual fala em línguas. Não importa se é mentiroso, se é promíscuo, se é adúltero, se não paga as contas, se tem vício. Não importa, se ele fala em línguas, ele é espiritual. O outro é que é carnal. A profecia em algumas igrejas e a revelação está necessariamente atrelada a línguas estranhas. Então a pessoa pega a palavra, ela não se dedica, ela não estuda, ela não conhece o texto bíblico, ela não progride na fé. Aí ela pega o texto bíblico, abre a Bíblia, fala 3, 4, 5 palavras que ninguém entende nada, e aí começa a dizer que aquilo é revelação de Deus. Queridos, para encerrar aqui, veja, como eu falei semana passada, a ideia aqui não é criticar e nem fazer destaque entre igrejas. Eu creio no agir de Deus. Nas igrejas pentecostais a gente vê grandes homens e mulheres de Deus no meio pentecostal, pastores, missionários, obreiros. O que a gente está tentando demonstrar é que existe um erro doutrinário, um erro bíblico, teológico, que às vezes pode fazer separação e distinção entre os membros, trazendo divisão em alguns casos, trazendo tristeza em outros casos, trazendo prejuízos à comunhão, trazendo os prejuízos à fé. Para encerrar, o erro principal é tornar o menor dos dons como limite da verdade. Então a igreja é fervorosa ou não, se fala em línguas. A igreja espiritual não se fala em línguas. O indivíduo é espiritual ou não, se ele fala em línguas. A gente pega o menor dom e coloca ele como régua de divisão. Se apenas o falar em línguas é prova irrefutável de revestimento de poder, se apenas o batismo com fogo é o único e verdadeiro sinal da plenitude do Espírito Santo, o que a gente faz com os demais dons? O que a gente faz com os demais dons? Último slide, deixa parado nesse aí para os irmãos e a gente encerra aqui. Nós começamos semana passada com a pergunta de Paulo, né? A pergunta retórica, e hoje também. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todas? Paulo faz uma sequência de perguntas retóricas. O texto bíblico e a história da igreja responde: não, querido, não falam.
Nem todos falam em outras línguas, nem todos curam, nem todos têm dom de profecia, nem todos têm chamado para ser pastor, nem todos têm chamado para ser missionários, nem todos têm chamados para ser evangelistas. Deus distribui os dons conforme lhe agrada e conforme lhe apraz, e nós precisamos buscar com zelo os melhores dons. Amém, queridos? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Estamos encerrando por aqui a sequência da chamada variedade de línguas.